Olá pessoal, a gente vai começar a estudar a parte do intestino, né? Então a parte do sistema digestório que nós falamos que é infradiafragmática. Então vocês já viram uma porção com a professora Ana, né, infradiafragmática, que é o finalzinho ali, a porção abdominal do esôfago e estômago, e agora a gente vai dar continuidade com o intestino. Então essa peça aqui é uma vista anterior, tá, da parede abdominal, aqui é inferior, né, seriam os membros inferiores que não estão presentes, e aqui é a região de tórax, tá? Percebam aqui a região peitoral, os mamilos. Então aqui a gente vai abrir essa cavidade, tá? Essa parede abdominal, né, anterolateral. A gente vai abrir aqui, para ver de maneira geral uma disposição. Nós não temos todas as estruturas aqui, como vocês até já viram, né, na aula, o aumento maior, então teria essa disposição como uma forma de um avental aqui, nós não temos, já foi retirado, tá? E a gente vai visualizar aqui, ó, essa região, essa estrutura, né, que corresponde a uma porção do intestino grosso, tá, que é o colo transverso, e a gente vai rebater para estudar algumas estruturas que ficam posterior a ele, tá? Então vamos vir aqui um pouquinho para cima, só para a gente, né, se localizar. Então, ó, músculo diafragma, tá? Então se a gente rebater aqui um pouquinho o fígado, a gente vai ver o finalzinho aqui, tá? Chegada do esôfago, tá? Não está tão dissecado, a gente tem ainda bastante peritônio aqui, tá? E o estômago, então isso aqui seria o estômago, né? A dilatação, a continuação do esôfago, uma maneira dilatada, uma forma dilatada, e a partir desse estômago, então, nós vamos estudar a primeira porção do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno, tá? Então, aqui ao toque, quando eu pressiono aqui, eu sinto uma porção, né, bem condensada de fibras musculares, que vocês viram já que é o piloro, né, uma estrutura que funciona como uma válvula, e a partir desse piloro, então, nós temos essa primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, tá? Então vamos tentar ver aquela morfologia que a gente viu na aula teórica, a disposição desse duodeno. Então veja que ele tem uma porção inicial, que nós chamamos essa porção de porção superior, tá? Tem uma dilatação nessa porção superior, a qual chamamos de ampola do duodeno, ampola duodenal. Logo depois, é uma porção curta, tá? Cerca de 5 centímetros. Ele vai ter um direcionamento inferior, né? E essa mudança aqui de direção nós chamamos de curvatura superior, flexura, desculpa, superior do duodeno, tá? Então essa curvatura aqui, ó, é a flexura superior do duodeno. Depois a gente tem uma porção que está descendo, que é a porção descendente, tá? Lembrando que conforme vimos, essa primeira porção do intestino delgado, ela é retroperitoneal, né? Secundariamente. Então aqui ele está até dissecado, mas essa estrutura ela é bem posteriorizada, ela está por trás do peritônio, tá? Então essa porção é a porção descendente. Eu vou rebater aqui, ó, parte do intestino grosso, tá? Para a gente continuar visualizando aqui, ó. Então vamos dar continuidade. Essa porção que é descendente, tá? Depois a gente tem uma outra curvatura, que é a flexura inferior do duodeno, tá? Então, porção superior, porção descendente, agora adota um posicionamento horizontal, tá? Depois dessa porção horizontal, ela assume, né, um trajeto ascendente, tá? E esse trajeto ascendente, ele termina aqui, ó, numa última flexura, tá? Que é a flexura duodeno jejunal. Então, a partir dessa flexura, né, então vamos imaginar aqui, né, toda essa estrutura como sendo retroperitoneal, tá? E agora ela aparece aqui, ó, o final do duodeno, né, vindo então aqui para se tornar intraabdominal, intraperitoneal, né, ou peritonizada, a gente termina utilizando esse termo intraperitoneal. Então, sai de uma situação retroperitoneal para uma situação agora intraperitoneal a partir da flexura duodeno jejunal, certo? Então, a partir daqui começa o jejuno, né? Essas alças, a gente não tem não dá para mostrar aqui uma divisão muito exata, o que seria jejuno e ilho, mas se a gente pensar aqui, né, essa cavidade aqui, dividida em 4 quadrantes, a gente vai assumir que o quadrante superior esquerdo, predominantemente, é formado pelo jejuno, e o quadrante inferior direito, pelo ilho, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver essas
né, alças intestinais, ligada aqui, presa à parede posterior por essa prega de peritônio, qual damos o nome de mesentério, tá? Então aí a gente pode seguir todas essas alças, tá? Passando aqui, ó, seria o jejum no íleo. E o íleo vai terminar aqui, ó, é a final, né, do intestino delgado e vai dar origem, então, ao intestino grosso. A primeira porção do intestino grosso é essa porção mais dilatada, que nós chamamos de ceco, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa estrutura, que é o apêndice vermiforme. Vejam aqui, tá? Então, nós temos essa primeira porção dilatada do intestino grosso, ceco, e agora a gente vai acompanhar os colos, tá? Então, ó, a partir do ceco, então, nós teremos o colo ascendente, tá? Que está nessa região direita, né, da cavidade abdominal. Depois, esse colo ascendente, ele vai mudar de posição e adotar também uma flexura, né, que é a flexura superior. Deixa eu organizar melhor aqui. Ó, seria aqui nessa região, né? Vai subir, colo ascendente, flexura superior, né, do colo, flexura direita do colo, tá? Tem uma relação com o fígado, né? E também é comum encontrarmos como flexura hepática, né, do colo. E aí vai ter todo o colo transverso, certo? Depois, esse colo transverso vai apresentar outra flexura, dessa vez agora do lado esquerdo, então é a flexura esquerda, né, do colo, ou flexura esplênica, por ter uma relação, né, de proximidade aqui com o baço. E vamos ter toda essa porção que é o colo descendente, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o colo descendente, tá? A gente vai perceber que esse colo descendente, depois ele assume... Esse colo descendente, depois ele assume, né, na sua posição normal, uma curvatura em S, tá? Uma posição em S. E essa posição final aqui do colo em S é exatamente o colo sigmoide, tá? Então, colo sigmoide e depois vai dar origem ao reto. Então, nesse primeiro vídeo aqui nós vemos uma disposição geral desses intestinos, tanto o intestino delgado quanto o grosso. E aí no próximo vídeo nós vamos ver detalhes, então, de cada porção dessa.